Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês, que no horário que você vai assistir esse vídeo, que é gravado. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer para cada um de vocês uma palavra do Senhor Jesus, que Ele nos deu, conforme a gente falou, que conforme Deus vai dando uma palavra para a gente mandar para vocês, a gente vai dando. Nós não estamos aqui para fazer bonito, para ir falando aquilo que nós temos na nossa cabeça, e que nós sabemos que o Espírito de Deus está sobre nós, mas a gente quer fazer aquilo que Deus dá na hora, sabe? Uma palavra para o coração de cada um de vocês. Nós sabemos que muitos, às vezes, não sabem procurar sozinho, muitas vezes espera essa palavra. Enquanto que outros eu sei que já estão bem, já estão firmes, que sabem buscar. Mas nós queremos falar algo hoje importante que o Senhor nos deu para a gente poder falar sobre o que muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o nosso pão de cada dia, do nosso sustento, tanto físico como as coisas materiais. E Deus nos deu uma palavra para cada um de vocês nesse dia. Então, Jesus falou, nós vamos ler um texto que fala sobre isso. É um recado que Deus está dando para nós, para mim, para vocês, isso serve para todos nós, para nós não deixar o nosso coração ansioso, para nós não se preocupar, porque quando nós confiamos nele, todas essas coisas estão à nossa disposição. Nós vamos ver ali no livro segundo São Mateus, no capítulo 6, João, no Evangelho segundo São João, capítulo 6, João 6, versículo 27. Algo importante para nós, que nós devemos guardar no nosso coração, mas e não somente guardar na nossa mente como uma coisa importante apenas, porque é importante, mas uma coisa importante para nós praticar, para nós confiar em Deus, de acordo com aquilo que Jesus instruiu aqui. 6:27. Jesus falou assim aqui, nesse texto ele fala sobre ele ser o pão da vida. Então aqui fala assim, resumindo esse texto aqui, falando sobre o que Jesus quis transmitir nessa palavra aqui, quando ele disse eu sou o pão da vida. E ele disse aqui, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu zelo. Então aqui Jesus estava falando, tinha um povo que seguia ele. Você sabe que Jesus pregava, ele falava do poder de Deus, da sua palavra, nos montes, o povo sentava na relva e ele falava na beira do mar, em todo lugar onde tinha pessoas, e onde ele estava, as pessoas iam atrás para receberem curas, para receber milagres. E aqui, então, ele falou sobre, ele tinha multiplicado os pães, e muitos, então, seguiam ele, as pessoas estavam preocupadas, eles queriam os milagres, eles queriam as bênçãos, eles queriam o pão que Jesus multiplicava, quando não tinha, Jesus multiplicava, isso aí eu creio que todos vocês conhecem. Então, muitos seguiam Jesus com essa intenção, eles sabiam que Jesus tinha algo para dar para eles, mas eles viam só as coisas materiais, as coisas que perecem, que hoje nós vamos comer, nós vamos alimentar o nosso corpo e amanhã nós vamos precisar de novo. E a mesma coisa uma cura, tu pode estar doente hoje, tu ser curado, e amanhã tu pode estar doente de outra enfermidade e também precisar de cura. Então Jesus falou sobre isso aqui, resumindo o que ele falou, você pode ler o texto inteiro. A gente não quer se prolongar nesse vídeo, porque é só uma palavra que Deus deu para nós dar. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu zelo.
Então, o que fala, Jesus falou aqui no começo, ele é o pão da vida. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que muitas vezes, né, nós estamos tão preocupados, e um tempo como nós estamos vivendo agora, não é um tempo que a gente viveu sempre, que a gente sempre teve esses problemas, que sempre teve, o ser humano é de natureza angustiado e preocupado com o dia de amanhã, que comeremos, que beberemos, tem vários textos que falam sobre isso. Mas no momento em que nós estamos vivendo, mas aqui na Terra, no mundo inteiro, e agora também, especialmente no nosso país, a gente percebe uma angústia, uma ansiedade nas pessoas, preocupação de todos nós, na verdade, e que nós temos que nos preocupar, mas nós não devemos ficar achando que está tudo maravilhoso, e não se preocupar, não se importar com nada, não. Mas a nossa preocupação, a nossa ansiedade, nós temos que lançar sobre o Senhor. Porque a palavra de Deus diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o que Deus está querendo falar agora para você nesse vídeo aqui, nessa palavra aqui, que Ele quer que nós todos nos preocupamos não apenas com esse pão que perece com o dia a dia, de matar a nossa fome, de matar a nossa sede, de ter o nosso alimento, de ter o dinheiro para nós pagar nossas contas e de nós poder comprar aquilo que nós precisamos. Então todo mundo está ansioso por causa disso, muitas pessoas estão desanimando, estão entristecidas, estão entrando em depressão e tantas coisas, estão ficando até doentes por causa dessas coisas. E Deus não quer que isso aconteça. E tem um segredo de como nós vamos conseguir fazer isso, de ficar calmo. É difícil ficar tranquilo, ficar esperando, vai dar tudo certo, né? Eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que comer e ficar tranquilo. Não é isso também. O que Jesus está falando aqui é para nós se preocupar. Nós vamos ver, eu creio que vai dar uns 3 vídeos desse assunto que Deus está querendo falar com cada um de nós, mas no momento em que nós precisamos disso. Que a gente vê as pessoas ansiosas por causa do financeiro, por causa do material, por causa do pão. E isso é uma coisa que, se nós não tiver fé no nosso coração e não deixar o Espírito de Deus tranquilizar o nosso coração, todos nós sentimos isso. É normal do ser humano, é normal do mundo que nós vivemos, o mundo natural, o mundo físico, é normal a gente sentir isso. Só que Deus quer que nós vivemos, é normal e é natural a gente ter esses sentimentos, essas preocupações, é normal e natural. Só que Jesus Cristo, mas Ele está chamando nós para nós vivermos sobrenatural, naquilo que não é normal, no anormal e o sobrenatural, porque Ele prometeu, Ele é Espírito, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Vocês, nesses vídeos todos, nesse curso que a gente passou para vocês, você pode ver quem é Deus. Quem não assistiu os vídeos, mas que está assistindo pela primeira e segunda vez, procura, entra no YouTube, eu nem sei quantos vídeos tem, eu creio que mais de 70 já, onde a gente deu um curso ali, né, sobre quem quer ser um intercessor, quem quer, sobre várias coisas. Na verdade, o alvo é levantar intercessores, mas para ser um intercessor, tu precisa aprender desde os primeiros passinhos, alicerçar a tua vida espiritual, a tua fé, para depois você interceder para os outros. Então ali tem tudo. E ali a gente aprendeu quem é Deus, quem é Cristo, como nós vemos o nosso Deus, como nós vemos Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a obra de cada um, como que Deus age na nossa vida. Tem tudo ali. Então Deus é Espírito. E Jesus veio manifestar Deus que nós não enxergamos através dele. Deus, Ele disse que Ele revelou o Pai a nós, que é Deus, e o seu Espírito Santo que está conosco ainda. Então, Jesus quer que nós deixamos as preocupações, a angústia, a depressão, a ansiedade, entregamos nas mãos dEle, confiando nele, e não ficar preocupado, mas a nossa visão não tem que estar só apenas no pão, que nós queremos para ter para comer. Quando eu falo pão, eu digo toda a parte física, a parte de alimentação, o pão, né, o alimento que nós precisamos para a nossa vida, porque Jesus falou que nem só de pão viverá o homem. Ele falou lá em Mateus 4, versículo 4, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vier da boca de Deus. Então, quando nós estamos ansiosos, preocupados com o nosso alimento físico, com a nossa vida material, financeira, nós temos que colocar a nossa fé em Cristo. Não existe outra saída, mas nós já temos provas e mais provas de confiar no homem, de confiar no ser humano. O ser humano é falho e fraco, como todos nós somos. O ser humano, igual a nós, não tem nada para nos oferecer no sentido espiritual, no sentido de sobrenatural. O único que tem a solução para os nossos problemas, para
todas as nossas preocupações. É Jesus Cristo, através da sua palavra, é Deus, através do seu Espírito Santo. E nós estamos num momento na nossa vida, do nosso viver no nosso país, e nós sabemos que isso não é só no Brasil, em todos os lugares, que mais do que nunca nós temos que exercer a nossa fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Porque da onde está isso em Mateus 4:4? Que Jesus foi batizado nas águas, irmãos, né? Você sabe disso, quando ele saiu das águas, isso aí nós vamos falar sobre isso ainda nesses vídeos. Quando ele saiu das águas, ele saiu dali, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado. Ele foi levado pelo Espírito a ser tentado pelo diabo. E ali a primeira coisa, depois de 40 dias sem comer e sem beber, ele era Deus, ele era o Senhor. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez, mas por amor de nós. Ele fez mostrando o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele mostrou para nós o caminho, aonde Jesus andou, irmãos, o que ele passou, o que aconteceu com ele. Esse é o nosso caminho que ele mandou nós seguir. Então nós não vamos passar, na nossa fé não pode ser baseada nas coisas materiais, físicas, que nós estamos vendo. Essas coisas ele disse que Deus acrescenta para nós enquanto nós cremos nele. Quando nós buscamos a Jesus, a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas todas são acrescentadas para nós, né? De uma medida que nós precisamos. Tem pessoas que pensam que para Deus acrescentar para nós o dia a dia, as coisas que nós precisamos, nós temos que ficar ricos, nós temos que ter uma conta bancária muito gorda, que nós temos que ter tudo, temos que morar num palácio, num lugar muito chique, muito bonito, nós temos que ter todas as coisas. Não é assim, nós podemos até ter, se Deus quiser nos dar, mas quando ele falou que é para nós buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas, ele disse que aquele que o busca de nada tem falta. Então ele prometeu, e Jesus não mente. Ele não é homem para que minta. Ele não vai dizer para nós: olha, eu vou suprir a tua necessidade, e depois ele vai abrir as costas, porque ele não pôde, porque ele não teve condições. Não, ele tem condições, e ele pode fazer isso. Então o que Jesus está querendo falar? Então quando ele foi para o deserto, levado, a Bíblia diz, tem gente que diz que é o diabo que levou. Não, o diabo não tem poder de levar ninguém. E ele está dominado, ele está vencido por Jesus Cristo, irmãos. Tem pessoas que não querem que fale no nome dele, não querem que fale nada. Nós temos que falar, irmãos, porque ele é o nosso inimigo, inimigo de Cristo, inimigo de Deus. E ele quer arrastar a humanidade para a perdição. Ele quer que você tenha depressão, que você morra ali doente, sem esperança, ansioso, enquanto que Jesus veio para dar vida e vida abundância. Só que nós não enxergamos ele, assim como nós não enxergamos Jesus também agora. Nós não temos esse privilégio de enxergar ele, né, como num tempo que ele teve aqui na terra. Mas ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos que ter essa fé que ele está conosco. Mas o que está acontecendo? Mas o que a gente vê acontecer? Que as pessoas estão totalmente desligada, a maioria, mas é triste dizer isso, e você vai dizer: não é bem assim sim. Se você prestar atenção, irmãos, o que mais preocupa as pessoas não é o sobrenatural, não é a vida eterna, não é o passo que a pessoa vai dar para a vida eterna. Se hoje, mas eu estou aqui falando com vocês, amanhã pode chegar o meu dia que Deus vai me chamar, e eu vou sair desse corpo carnal, eu vou entrar na eternidade. Eu tenho que estar com a minha vida resolvida diante de Deus, eu tenho que estar com a minha fé firme em Cristo Jesus. Mas se eu estiver pensando só no comer, no beber, no pão de cada dia, no dinheiro que eu preciso, no trabalho que eu preciso, e me deixar levar sobre isso, eu vou esquecer que eu sou. A Bíblia diz que o ser humano é como um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não podemos não estar mais. Nós temos que entender isso, nós temos que começarmos a viver conforme, porque senão nós não vamos suportar tudo que está por vir. Você sabe disso. Tem pessoas que dizem: não, vai dar tudo certo, está tudo bem, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem se nós seguirmos a direção de Deus, mas se nós encontrarmos a paz em Jesus. Ele disse: vinde a mim cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Nós estamos indo a Jesus, nós estamos indo a Cristo para aliviar nossa alma, nosso coração. Quantos estão fazendo isso? Você está fazendo? Nós estamos fazendo. Então ele disse que a paz que excede todo entendimento estará sobre nós. Mas nós precisamos nos ligar com Deus, em primeiro lugar o reino de Deus. Então não importa o que acontece ao nosso redor, não importa o que vai acontecer, independente da circunstância, nós teremos paz.
Quem vê pensa, mas essa pessoa tem tanta paz, está tão calma, parece que está tudo maravilhoso, parece que está no outro mundo. Não é, nós estamos sim crendo em Deus, crendo em Jesus Cristo, e Ele tem durante anos sempre tem suprido as nossas necessidades, Ele sempre tem nos socorrido em tudo. E quando a gente está firme na palavra dEle, mas na fé, na esperança, nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar, porque se nós vivemos, o Senhor vai nos dar tudo que nós precisamos. Claro que nós temos que trabalhar, nós temos que se esforçar a fazer a nossa parte, mas tem pessoas que trabalham, que se esforçam, que fazem tudo, e ainda ficam ansiosos, desesperados, com medo de perder aquilo que tem, e não consegue crer, e não lembra que tem um Criador, que tem um Deus que nos ama, e que quer nos ajudar, que quer nos cuidar. Mas você vai dizer, não, mas então onde é que está Deus uma hora dessa, que Deus não faz nada, Deus está vendo as coisas acontecendo e não faz nada. Que está acontecendo? Deus quer que nós nos aproximamos dEle, mas Deus quer que nós clamamos a Ele, que nós confiamos nele, que nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle, e Ele vai cuidar de nós. Ele não vai ficar correndo atrás de nós, pegando nós à força e cuidando de nós. Ele quer que nós demonstramos fé. Ele quer que nós entregamos a nossa vida nas mãos dele pela fé. E Ele vai cuidar de nós. Ele disse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É isso que Deus está querendo falar hoje para você. Confia em Deus, lança a tua ansiedade sobre Ele. Em quem você tem lançado a tua ansiedade? Você vai falar para o teu vizinho, para o teu amigo, você vai reclamar, você vai murmurar, você vai ficar desesperado, vai chorar, se descabelar. O que você está fazendo numa hora dessas? Você está confiando no homem? Você está confiando que alguém vai vir? Não, você tem que confiar em Deus, porque nós só encontramos paz em Deus. E é uma coisa pessoal de cada um de nós. Eu não posso pegar da paz que eu tenho, da confiança que eu tenho em Deus e enfiar dentro da tua cabeça. Você não pode também enfiar dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. É uma coisa pessoal. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados. É para ir a Cristo, para ir a Deus, Ele vai dar. E Ele disse aqui, esse povo aqui ia atrás dele, porque eles queriam comer o pão, eles queriam comer o peixe, eles queriam ter a água à vontade, Jesus fazer tudo, multiplicar. Mas Jesus não estava ali apenas para isso, Jesus estava ali para falar do reino dos céus. Jesus estava ali para dizer, arrependei-vos dos vossos pecados. Ali no batismo de Jesus Cristo, quando ele foi, ele deu uma demonstração para nós. Ele não tinha pecado, mas ele foi se batizar, porque ele mostrou para nós como nós temos que se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e se batizar, nascer de novo da água. Não é tomar um banho na água ali e dizer, agora eu estou batendo. Não, eu tenho que nascer de novo, as coisas velhas têm que ficar para trás, tudo que me causou dor, sofrimento, angústia que me separou de Deus, tem que ficar para trás. Eu tenho que começar uma nova vida. Não adianta nós crer em Jesus, mas crer e ter uma grande fé, mas se nós não deixamos, se nós não mudamos a nossa maneira de viver, se nós não deixamos para trás aquilo que Deus condena, aquilo que nós sabemos que entristece a Deus e que nos afasta de Deus, se nós não mudar ali, se nós não deixar para trás essas coisas, isso tudo. Enquanto isso acontece, mas Jesus mostrou ali, ele foi, cumpriu a justiça do batismo, dando exemplo para nós do que nós temos que fazer. E ele nem pecado tinha, mas nós temos que fazer isso. Então ele fez isso. E o que aconteceu depois? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por quê? Porque nós somos provados por Deus. Ali Satanás, Deus tem um tempo, ele foi provado. E a primeira coisa, quando ele estava jejuando e orando, Satanás veio e disse, transforma essas pedras em pães, tu está com fome, tu está fraco, transforma essas pedras em pães agora para mostrar que tu é o Filho de Deus. Satanás disse para ele. E Jesus nunca disse, não fala no diabo, não fala em Satanás. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse que ele é o pai da mentira. E nós temos que falar dele sim. Porque quem está agindo agora no mundo, que está destruindo, matando, roubando, destruindo, é dele. E o único que pode vencer ele é Jesus Cristo. Você não pode vencer Satanás. Você não pode vencer o mal. Eu não posso. Só Jesus pode. Então, do lado de quem que nós queremos ficar? Nós queremos deixar Satanás tomar conta, o mal tomar conta da nossa vida, enfermidades e tudo que não presta, fome, pestes. Nós queremos isso para nós, você quer isso para você? Ou você quer o Deus da vida? Ou você quer seguir a Cristo? Você quer estar guardado e protegido por Cristo Jesus? Porque Ele venceu o mal, Ele venceu as trevas, Ele venceu Satanás.
E você vai dizer, não, mas ele morreu na cruz, então ele não venceu. Ele venceu lá, justamente lá na cruz ele venceu. Foi lá que ele venceu. Quando Satanás achou que tinha destruído, porque ele foi preso na cruz, foi ali, irmãs, que ele venceu por nós. Foi ali que ele venceu, quando o seu sangue verteu na cruz. Todos nós temos agora a oportunidade, pela fé, de ser salva. Nossa alma foi redimida pelo sangue de Jesus vertido ali. Então muitas vezes temos que cuidar, porque aquilo que nós estamos vendo, aquilo que a nossa mente natural alcança, não é o verdadeiro. Ali aparentemente parecia que Jesus foi destruído, que Jesus foi vencido, mas foi o contrário. Ele morreu como um cordeiro mudo no nosso lugar. Aquilo era para nós fazer, era para nós ir para aquela cruz, para nós morrer. Você está cansado? Quantos vídeos nós falamos sobre isso já, que nós entramos nesse assunto, nesse canal aqui e nesses vídeos que a gente passou para vocês. E Jesus, ele se deixou levar e ele se entregou ali, porque era para mim e para você. Então ele tomou o nosso lugar. Então por isso Satanás não pode mais dominar a nossa vida. Ele não pode mais nos levar no pecado, ele não pode mais nos destruir, porque Jesus já tomou o nosso lugar. Mas para que isso tenha valor para mim, eu tenho que fazer de Jesus o meu Senhor. Eu tenho que dizer, Senhor Jesus, toma conta da minha vida, dirige os meus passos. Eu quero a vida eterna, eu quero ser livre da eternidade sem Deus, eu quero ser livre do tormento, eu quero ficar contigo. Tu é o meu Senhor, o meu guardador, o meu protetor. Morreu por mim, tu é meu Salvador, o meu Senhor. Senhor quer dizer dono. No momento em que eu faço essa declaração e que eu creio nisso no meu coração e eu falo isso também. Não adianta eu crer, mas isso, e ter vergonha, ter medo de falar, ter vergonha das pessoas. O que alguém pode fazer por mim? Que eu vou ter vergonha do meu Senhor, do meu Deus, por causa que eu vou magoar alguém, porque alguém não vai entender, que alguém vai achar que eu sou louca, que eu sou fanática. Então esse amor não é amor não. Porque quando nós amamos de verdade, nós enfrentamos o que for por esse amor. Assim é um amor normal também. Quando um homem está apaixonado por uma mulher, a mulher fazem de tudo para ficarem juntos, para conviver e para se acertar. Esse é um amor natural, normal, que vai passar, que não vai permanecer para sempre. Mas o amor por Jesus, o amor por Deus, o amor que Jesus Cristo demonstrou para nós na cruz, esse é eterno. E nós temos total segurança. E é esse amor que vai nos proteger do mal. Um casamento, mas um amor físico de um homem jamais vai proteger contra essas coisas. É o nosso amor por Cristo. Nós já somos amados por eles. Ele provou esse amor na cruz do Calvário. E agora nós temos que provar que nós amamos a Ele, entregando a nossa vida debaixo da sua proteção para que Ele cuide, e falando, amando a Ele, reconhecendo Ele como nosso Senhor. Aí, mas nós estamos do lado do vencedor. Nós estamos do lado daquele que pode todas as coisas. E Ele prometeu, Ele disse que aquele que busca Ele de nada tem falta. São tantos textos que a gente poderia falar aqui. Então é isso que Deus quer falar para você hoje. Se você precisa de pão, você está preocupado com tantas coisas, com as coisas materiais, com as coisas, né, deste mundo, confia no Senhor. Ele disse, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E Ele disse aqui, eu sou o pão da vida. Ele diz que Ele é o pão que desceu do céu. Aqui, no mesmo texto, João 6, Ele disse, eu sou o pão da vida. Ele disse, este pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então ali, você lê todo esse texto em casa. Jesus já fez tudo o que deveria fazer para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos uma vida. E Ele, com isso, Ele disse, lá também ali em Mateus 6,33, ali Ele diz, buscai em primeiro lugar. O problema é que as pessoas deixam por último. Ele disse ali, que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, todas elas vão ser acrescentadas. Ali em Mateus 6, 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus cumpriu toda a justiça na cruz do Calvário por nós, mas Ele venceu Satanás. Tudo que está acontecendo de mal, Jesus já venceu, mas Ele não venceu para este mundo. É isso que nós temos que entender. Não é para Ele nos dar uma vida boa aqui na terra, para nós termos
fartura, para nós termos, né, riqueza. Ele deu para a vida eterna. Aqui é passageiro, mas Ele prometeu que quando nós buscamos primeiro o reino do céu, quando nós damos tempo primeiro para Deus, nós buscamos a Ele em primeiro lugar, entregamos a nossa vida a Ele e obedecemos a Sua palavra, mas não tem fé, não tem vida eterna sem obediência à palavra. Eu tenho que pedir forças para Deus, o Espírito de Deus me ajuda a arrancar da minha vida aquilo que impede de Deus me abençoar. Isso é sério demais e nós temos que entender isso. E aí então o que vai acontecer? Assim como ele venceu Satanás lá, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E depois ele usou mais outras coisas para tentar Jesus, até que Jesus resistiu com a palavra e ele se afastou de Jesus. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós vamos ter ela, nós vamos falar, nós vamos crer, e o mal não vai resistir, ele vai se afastar de nós, irmãos. Jesus disse que é para nós sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Então, se você quer vencer esse mundo, vencer tudo que está acontecendo, eu só posso te dizer uma coisa: não existe nada que possa fazer você vencer, nós vencer, a não sermos nós vencer com a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O que é a justiça? A justiça que Jesus fez por nós, crendo na sua palavra. E todas essas coisas serão acrescentadas, não vai faltar. Deus tem poder, mas no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre isso. Ele tem poder de fazer todas as coisas, mas Ele só faz para aquele que se entrega a Ele. Quando Jesus, nós fizemos dele o nosso dono, o nosso Senhor, nós estamos debaixo do seu senhorio, nós estamos debaixo do seu poder, e como a galinha, ela só protege os seus pintinhos, ela sai sobre eles, assim Deus está sobre nós, Jesus Cristo, o Espírito Santo, através do seu Espírito Ele está sobre nós também. E se você quer isso, mas não tem outro jeito, você tem que deixar Jesus te cuidar, ser o teu Senhor, e arrancar da tua vida aquilo que você sabe que atrapalha. Porque Deus não se mistura mais com o pecado. Pode ter certeza disso. No pecado, aquilo que entristece a Deus, nós vamos vencer. Nós podemos estar imundo, sujo, o pior pecado. Mas quando nós chegamos à presença do Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero nascer de novo. Ele vai nos limpar e nos purificar com seu sangue. E nós seremos uma nova criatura e Ele vai nos guardar e nos proteger. E tudo que nós precisarmos está nas mãos dEle. Aqui nesse mundo e também na eternidade. Depois que nós sair deste corpo e for para a eternidade, nós também estaremos seguros, tranquilos, em paz, salvo de todo o tormento, de tudo o de mal que ainda está por vir. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre isso. Que Deus os abençoe, que Deus fortaleça, volta os teus olhos para Deus. Nós não temos tempo de orar agora, nosso vídeo vai ficar muito comprido. Mas depois que você assistiu esse vídeo, ora a Deus, vai para um lugar e ora a Deus e coloca a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Creia nele, você vai ver, Ele vai confirmar isso que eu estou falando para você. Ele vai confirmar para você mesmo. Tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.